Como sair do operacional e começar a fazer gestão? Este é o tema de hoje, nesse primeiro episódio da temporada 2024 do Dalton Cast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Então vamos lá. Esse é um dos principais desafios do novo gestor, mas também é um desafio enorme para gestores nem tão novos, mas que ficaram de certa forma viciados em tarefas operacionais. E qual é o maior problema dessa situação? Bom, muito simples. O maior problema é tempo, ou melhor, falta de tempo. Se você perde tempo realizando tarefas operacionais, pode estar deixando de fazer gestão. E o que é, então, fazer gestão? Essa é uma ótima pergunta. Fazer gestão é um processo abrangente que envolve o planejamento, a organização, a liderança e o controle de todos os recursos para alcançar objetivos específicos. Gostou dessa definição? Muito bem! Pois é, então serve para uma empresa ou serve para uma determinada área. Então você pode ser o gestor de toda a empresa ou o gestor de uma área específica, que pode ser a área comercial, a área de marketing, atendimento a clientes, operação, produção, financeiro, projetos, qualquer área. Em qualquer área é muito importante que você faça gestão. Porque quais são os benefícios que você tem quando você está fazendo gestão? Bom, são vários benefícios. Começando com um aumento da produtividade, aumento da eficiência. Você tem uma melhoria da qualidade dos produtos ou dos serviços que você entrega. Você tem redução de custos, consequentemente, aumento de lucratividade, você tem uma melhoria no clima organizacional, você tem maior satisfação dos seus clientes e maior satisfação também dos seus colaboradores, além de garantir uma maior competitividade no mercado. Se você tem tudo isso, você tem lucratividade, se você tem uma estratégia, você aumenta a sua competitividade no mercado. Então, o que quer dizer? Que quando você não faz gestão, provavelmente, muito provavelmente, você está perdendo dinheiro e talvez seja muito dinheiro. E aí tem duas situações. Esse dinheiro que você está perdendo pode ser o seu dinheiro, se você que está me ouvindo aqui é o dono da empresa, então você literalmente está queimando dinheiro ou jogando dinheiro pela janela. E se você é um gestor contratado, você está queimando dinheiro da empresa. Pior do que queimar o próprio dinheiro é queimar o dinheiro dos outros, né? Você foi contratado para uma posição de liderança, para uma posição de gestão. Se você não faz gestão, você está queimando dinheiro da empresa. E eu tenho certeza que o seu chefe não deve estar muito feliz se você está nessa situação, se você está perdendo o dinheiro da empresa. Então, como sair dessa cilada? Como sair desse operacional? Bom, como sair desse operacional e começar a fazer gestão, né? Porque não adianta sair do operacional também e não fazer gestão. Bom, eu costumo dizer para os meus mentorados ou para os meus alunos que o primeiro passo para você deixar as tarefas operacionais é identificar quais são as tarefas operacionais que você tem realizado. E não existe nenhum método mais eficaz para isso do que o velho método de anotar o que você faz no seu dia a dia. Registre, pegue uma folha de papel ou até mesmo o seu celular e registre as tarefas que você executou ao longo daquele dia. Liste todas elas. Eu sei que pode parecer complicado, mas à medida que você começa a se acostumar com isso, você dá uma parada ali na hora do almoço, lista tudo que você fez, chega no final do dia, lista tudo que você fez na tarde, e você prossegue nesse processo de ir registrando tudo que você faz durante mais ou menos uma semana. Uma semana já é o suficiente. Você não precisa repetir tarefas, né? Então, se você já anotou aquela tarefa uma vez, você não precisa repetir ela de novo.
Basta você sinalizar, bota ali um tracinho nela ou um xizinho para registrar que você fez mais de uma vez aquela tarefa. E quanto mais você fizer, mais xizinho você vai colocando ali do lado daquela tarefa. E quando chegar no final de uma semana, você dá uma analisada nessas tarefas e verifica o seguinte: quais são as tarefas de gestão que você executou, quais são as tarefas de estratégia que você executou e quais são as tarefas operacionais. O que você fez dessa lista de tarefas que vai levar você para o próximo nível de resultado, que vai levar sua equipe a produzir mais, e quais foram as tarefas que você fez de resolvendo o problema, por exemplo, fazendo uma planilha, ou fazendo uma atividade operacional, um pagamento de uma conta, a cobrança de um cliente, o atendimento de uma reclamação, colocar a mão na massa para produzir, ir lá no cliente para fazer um orçamento. Quais são as tarefas operacionais que você fez? Tarefas de execução, que não são tarefas de gestão. E aí você vai marcar todas essas tarefas. Todas as tarefas operacionais que você está executando. E aí você vai se perguntar, olhando para cada uma dessas tarefas, você vai sempre fazer a seguinte pergunta: a minha equipe é capaz de realizar essa tarefa operacional que eu estou executando? Então pega a primeira tarefa que você está executando. Por exemplo, sei lá, pagamento de uma conta, pagamento de um fornecedor. A minha equipe é capaz de realizar essa tarefa? Você tem duas possibilidades para essa pergunta, né? Não vale depende. Só vai valer sim ou não. Tem que ser objetivo nesse negócio. Então, sim, a minha equipe é capaz de fazer isso. Que, quando eu falo capaz, eu estou analisando dois aspectos. O aspecto de responsabilidade, vamos dizer assim, que é um aspecto comportamental, e o aspecto de habilidade, ou seja, ela sabe fazer aquela tarefa. Então eu olho para a minha equipe e vejo, tem alguém na minha equipe que tem capacidade para executar essa tarefa aqui? Primeira tarefa da sua lista que você marcou como operacional. Se a resposta for sim, então o que você tem que fazer é estabelecer um modelo de gestão e delegar essas tarefas. Então vai marcando. Para cada tarefa, faça essa pergunta. Minha equipe é capaz de executar sim ou não? E você vai colocando do lado. Sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Muito bem, depois você olha para essa lista e assim, bom, pega tudo que está escrito como sim e o que você precisa agora para deixar de ser o cara operacional e começar a ser o gestor? Você precisa estabelecer um modelo de gestão. E aí, depois que você estabelece um modelo de gestão, você delega as tarefas. Se as pessoas são competentes para fazer, tudo o que você precisa é estabelecer um modelo de gestão. Dalton, o que você quer dizer com estabelecer um modelo de gestão? Eu estou dizendo eu estou falando de desenhar os processos da sua empresa, os macroprocessos, os principais processos, e o processo, né, se for o caso da sua área, o processo que você gerencia na sua área. Desenhe o processo. O que acontece? Quais são as tarefas? Quais são as etapas daquilo que você está gerenciando? Depois que você desenhar os processos, você vai identificar as tarefas críticas. Quais são as tarefas críticas? Aquelas onde não pode haver erro. Né? Aquelas que são importantes para o resultado da tua área ou para o resultado da tua tarefa ou do seu processo. E aí, naquelas tarefas críticas, você vai escrever os procedimentos. O que precisa ser feito para que não haja erro. Olhando o processo, você também vai definir os seus indicadores, os indicadores de performance do processo. E aí você vai delegar as tarefas. Uma vez que você já definiu, né, definiu o que é a crítica, escreveu o procedimento, definiu seus indicadores, aí sim você pode delegar essa tarefa. E aí quando você delega essa tarefa, você estabelece uma meta e aí você passa a gerenciar os resultados. Isso é implementar um modelo de gestão. Então você vai delegar a tarefa, não simplesmente passar, ó, isso aqui agora você vai fazer. Você vai pagar aqui esse fornecedor aqui, agora você vai fazer. Você vai apertar esse botão aqui, vai programar aqui no banco e você vai fazer. Não, isso não é delegar tarefas. Isso é delargar a tarefa. Você precisa implementar gestão. Senão você não vai saber se está sendo bem feito, se não está sendo bem feito. Então, dentro do método líder no comando, por exemplo, eu ensino todas essas etapas detalhadamente, utilizando o que eu chamo de gestão proativa e integrada, que é implementar um modelo de gestão das rotinas do dia a dia. Bom, agora lembra,
esse to-do aqui, essas ações você vai implementar se a sua equipe for capaz de executar aquela tarefa. Mas existe uma outra possibilidade, que é a sua equipe não ser capaz de realizar essa tarefa. E aí, se ela não é capaz de realizar essa tarefa, você tem que fazer uma segunda pergunta. Bom, eu olhei para a minha equipe, essas tarefas aqui a minha equipe não é capaz de realizar. Já separei aqui as que eles são capazes de realizar, já sei que eu tenho que implementar o modelo de gestão, mas tem essa lista aqui de tarefas que eles não têm competência para fazer, ou não têm responsabilidade ou a proatividade para fazer, eles não são capazes de fazer. E a pergunta que eu te faço então é a seguinte: bom, uma vez que eles, neste momento, não são capazes de fazer, eles podem ser treinados para se tornarem capazes? Existe alguém no seu time, na sua equipe, que pode ser treinado? Uma ou mais pessoas que podem ser treinadas para executar aquela atividade, ou aquele conjunto de atividades? Mais uma vez, existem duas respostas possíveis. Se a resposta for não, não tenho ninguém no meu time capaz de executar essas atividades, provavelmente você tem as pessoas erradas no seu time. Logo, você vai ter que substituir essas pessoas. Não tem outra alternativa. Se você precisa que as pessoas executem, você olha para a sua equipe e as pessoas não são capazes, e você acredita que elas não podem ser treinadas, elas não podem ser capacitadas para executar, então você tem a equipe errada, você tem as pessoas erradas na sua equipe. Então você vai substituir uma ou até mais pessoas para substituir por pessoas que sejam capazes, ou que já saibam fazer, ou que possam ser treinadas. E aí você pode falar assim, não, mas Dalton, mas eu tenho essas pessoas aqui, bem meia-bocas, assim, é porque se eu contratar pessoas melhores, elas vão ser mais caras, né? E aí eu não tenho condição de pagar. Eu vou dizer que você está se enganando. As pessoas mais caras, elas vão produzir mais, elas são mais caras por um motivo, porque elas geram resultados melhores. Então, na verdade, elas não são mais caras. Se você faz uma análise do valor que você paga pelo resultado que essa pessoa produz, quando você contrata uma pessoa mais cara, você contrata uma pessoa que é 30% mais cara, mas ela produz 50%, 100% mais, ela não é uma pessoa mais cara, ela é uma pessoa mais barata. É só uma questão de análise. Você está fazendo uma análise incorreta. Você está analisando um fator isolado, que é o salário, mas você não está vendo produtividade. E pior do que isso, você não está considerando o custo do seu tempo. Lembra aqui que eu falei que você deixa de ganhar o dinheiro que você está queimando, jogando fora quando você não está fazendo gestão? Então você está fazendo uma tarefa operacional porque aquela pessoa que você tem baratinha, ela não é capaz de fazer. Então, na verdade, você está pagando um salário para você fazer aquilo. E aí começa a não fazer nenhum sentido. Se o gestor está fazendo o trabalho do funcionário porque não quer pagar mais para um funcionário maior, tem um funcionário melhor, tem alguma coisa muito errada, né? Porque provavelmente o seu salário como gestor é maior do que um funcionário mais caro. Então você está deixando de pagar um funcionário mais caro, mas você está usando o seu tempo, que é um tempo muito mais caro, para executar aquela tarefa. E outra coisa que às vezes as pessoas falam assim, não, Dalton, mas eu até queria contratar pessoas melhores, mas não existe. Ah, Patrícia, aqui na minha área, aqui na minha cidade, aqui na minha região, não existe. Olha, pode até ser. Se você mora, sei lá, no interior de um estado, assim, sem muita infraestrutura, eu vou dar um exemplo aqui do estado onde eu tô, de onde eu tô gravando aqui, é que é o estado do Amazonas, eu tô aqui na capital, Manaus, mas eu conheci, assim, recentemente, uma cidade do interior que realmente a mão de obra era escassa. Era uma reclamação recorrente. Não tinham pessoas competentes naquela cidade para trabalhar. E aí, o que você tem que fazer? Duas coisas você pode fazer. Você pode trazer pessoas de outras cidades, cidades vizinhas, para trabalhar, né? Ou você pode encontrar os talentos da sua cidade e desenvolver esses talentos. E aí, se você me disser que não existe nenhum talento na sua cidade, eu vou dizer que isso é impossível. Estatisticamente é impossível. Pode não ter ninguém pronto, mas existem pessoas que estão dispostas a aprender. O que você precisa é conseguir atrair essas pessoas
E identificar esses talentos. Eu costumo dizer que são diamantes brutos que você precisa lapidar para transformar em pessoas competentes, em pessoas engajadas e que geram resultados. Existe um episódio do Daltoncast aqui, é o episódio 73, onde eu explico detalhadamente o que você pode fazer para atrair, reconhecer, identificar e desenvolver esses diamantes brutos. Então, depois que terminar esse episódio aqui, dá uma ouvida ou uma assistida, se você estiver vendo no YouTube, no episódio número 73 aqui no Daltoncast. Muito bem. Então, se você não tem uma equipe que seja capaz de ser treinada, então esses são os passos que tem que fazer, substituir essas pessoas. Agora, você pode ter sorte, né? Ou você pode ter contratado pessoas com potencial. Então, elas não são capazes de executar, então você não consegue delegar hoje, mas essas pessoas são treináveis, elas têm um potencial. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que voltar ao passo anterior. Você vai estabelecer, mais uma vez, um modelo de gestão. E aí você vai treinar essas pessoas no modelo de gestão e aí sim treinar as pessoas na execução das tarefas. Então veja que o passo elementar é estabelecer um modelo de gestão. Por que isso? Porque primeiro você estabelece um modelo de gestão e depois, então, você treina as pessoas. Já vou te explicar por quê. Mas só para você entender, então, o processo, só a gente repassando aqui. Se você tem uma equipe capaz de absorver aquelas demandas operacionais que você está realizando hoje, você estabelece um modelo de gestão e aí você treina as pessoas no modelo e passa as tarefas para aquela pessoa, porque ela já é capaz de fazer. Se ela não é capaz e pode ser treinada, você treina, então, você implementa o modelo de gestão, treina a pessoa no modelo de gestão, treina a pessoa na execução da tarefa e aí sim você vai delegar essa tarefa. Vai levar mais tempo? Vai. Você vai fazer, você vai seguir o processo. Então, quais são os maiores erros, né, que as pessoas podem cometer nesse processo que a gente está falando aqui? Bom, existem dois erros clássicos, né, que eu vejo as pessoas cometerem. Primeiro erro é não implementar o modelo de gestão. Exatamente. Se a pessoa não implementa o modelo de gestão e quer treinar a pessoa só na tarefa. O que acontece quando o gestor faz isso, né? Ele não implementou o modelo de gestão, simplesmente foi lá e delegou a tarefa. Não tem um modelo de gestão implementado. O que isso vai acontecer? Primeiro, você vai tornar a sua equipe limitada. Você vai estar treinando um robozinho que não sabe pensar. Ou seja, ele está fazendo uma tarefa, mas ele não entende o contexto. Ele está fazendo uma tarefa, mas ele não entende exatamente o que significa fazer bem aquela tarefa. Logo, como ele fica perdido, ele não tem um indicador, uma meta, a produtividade dele vai ser naturalmente menor. Por quê? Porque isso é um fato. Você não mede, você vai produzir de qualquer forma. Eu lembro que eu estava dando uma consultoria numa fábrica e a equipe tinha um nível de produtividade num determinado processo. Né? A operação de uma máquina tinha lá uma produtividade. Só da gente começar a medir, estabelecer indicadores, parâmetros e mostrar para aqueles colaboradores que era possível produzir mais e engajar esses colaboradores para produzir mais, a produção aumentou 25%. Você sabe o que é aumentar a sua produção em 25%? O que significa isso em termos de lucratividade para a empresa? Um simples fato de implementar um modelo de gestão. Então, obviamente que eu estou simplificando aqui, né? O modelo foi muito melhor implementado, a gente teve que medir várias coisas, estabelecer vários parâmetros para poder ir depois sim, treinar as pessoas e aí se engajar aquele time, né? Porque você, depois que você estabelece o modelo de gestão, entra a parte de engajamento. A gente fez esse trabalho e a produção de sim, e às vezes as pessoas ficam achando que isso demora meses, né? Não, eu vou dizer que demorou uma semana isso. Na semana seguinte, o time estava produzindo 25% mais. Para você ver o potencial que tem você implementar um modelo de gestão. E aí, se você implementa o modelo de gestão, as pessoas entendem o que elas estão fazendo. Já se você não fizer, as pessoas não têm capacidade nem de pensar, né, como eu falei, e nem de resolver problema. Que problema? Todos os problemas, a começar pelo não atingimento da meta.
Se a pessoa não entende o que ela está fazendo e ela não entende a repercussão daquilo que ela está fazendo no processo como um todo, como é que ela vai ser capaz de resolver algum problema, de fazer uma análise estruturada, identificar quais são as causas? Não vai. Por quê? Porque você não implementou o modelo de gestão. E aí, com isso, você gera uma coisa chamada baixo nível de motivação. A pessoa está fazendo, ela não entende muito bem o que ela está fazendo. Aí alguém diz que ela não está fazendo bem, mas não diz o que, que é fazer bem. Ela não consegue entender o impacto daquilo. E aí ela vai ficando desmotivada. E aí, quando isso acontece, basicamente porque o gestor não está utilizando os acionadores de engajamento que ele poderia estar utilizando se ele tivesse implementado o modelo de gestão. Existe uma relação fortíssima entre você ter um modelo de gestão e uma equipe engajada. É muito difícil ter uma equipe engajada quando você não tem um modelo de gestão. Você precisa ter funcionários extremamente diferenciados se isso acontece. E eu vou te dizer que isso é muito difícil que isso seja mantido ao longo do tempo. Então, você precisa que essas duas coisas andem junto para que você tenha maior lucratividade, maior produtividade na sua equipe. Muito bem, e como o nível de motivação é baixo, adivinha o que acontece? A maior probabilidade de retrabalho, de problemas, de falhas. Você precisa estar acompanhando constantemente, porque agora você está olhando a tarefa. Como é que você vai tornar alguém. Existe um termo que tem uma pessoa que usa que é autogerenciável. Na verdade, o termo já existia, né? Que essa pessoa fez tanto marketing que agora se associa o termo à pessoa. Esse é um trabalho maravilhoso de marketing. Agora, como é que você vai querer que aquela pessoa consiga se gerenciar, e gerenciar a efetividade do seu trabalho, se ela não tem um modelo de gestão onde se apoiar? Então, de fato, o que está acontecendo nessa situação você está perdendo dinheiro e você está perdendo tempo. Por quê? Você tem retrabalho, você tem que ficar acompanhando a tarefa ali, você tem que ficar fazendo microgerenciamento, porque, de novo, você não tem uma pessoa capacitada que entende o processo como um todo. Você tem ali um apertador de parafuso, um apertador de botão, que está simplesmente seguindo uma tarefa, não faz a menor ideia do que ele está fazendo e por que ele está fazendo. Sem modelo de gestão, sem acionadores de engajamento. E um outro erro que os gestores cometem nesse processo de saída operacional para começar a fazer gestão é achar que dá muito trabalho. É uma coisa assim, não, mas Dalton, o que você falou aí, cara, tem que implementar um modelo de gestão. Isso dá muito trabalho. Eu não tenho tempo para fazer isso. Aí o que esse gestor faz? Ele mesmo vai lá e faz a tarefa. E aí é o que eu falei lá no começo do gestor que está viciado em fazer a tarefa operacional. Às vezes ele até sabe como implementar o modelo de gestão. Ou às vezes ele sabe, né? Tem ali uma ideia de que ele não deveria estar fazendo aquilo, que deveria ter uma forma do colaborador que ele tem que fazer aquela tarefa sem ele precisar meter a mão para fazer ou ficar microgerenciando. Mas ele acha que é mais rápido ele ir lá e fazer. E isso vai se perpetuando, de tal forma que aquele gestor nunca vai ser um gestor de fato. Ele vai estar sempre no operacional. E sabe o que acontece? Quando um gestor não é um gestor de fato, a pessoa que está em cima desse gestor, né? Se ele for um gerente e ele não estiver fazendo gestão, o diretor vai ter que fazer o papel de gerente. E aí, eventualmente, o dono da empresa vai ter que fazer o papel do diretor. Fica tudo errado, né? Então, às vezes, você que é dono de uma empresa tem que ficar entrando toda hora ali no trabalho do gerente, porque ele não está gerenciando, ele não está gerenciando por quê? Porque ele está fazendo o trabalho do analista, do técnico, do assistente da equipe dele. Tá tudo errado. Então, como é que você resolve isso? Esse líder tem que aprender a fazer gestão. E ele tem que entender que esse tempo que ele vai investir estruturando o modelo de gestão é um investimento que ele vai fazer na gestão, no nível de excelência de gestão que ele vai ter. Então, você vai escolher. Você pode ser um gestor medíocre ou você pode ter um gestor diferenciado, que tem um alto nível de excelência em gestão. Agora, se você achar que dá muito trabalho implementar um modelo de gestão, me desculpa, mas você vai morrer na mediocridade. Você vai ficar achando que é você que tem que fazer. E aí tem várias consequências, né? No longo prazo, isso é péssimo. Por quê? Primeiro, você não está desenvolvendo a equipe, né? Você não sabe fazer, sai para lá que eu vou fazer. Aí você senta no lugar do seu colaborador e faz para ele. Ele está aprendendo? Não.
Ele vai fazer certo da próxima vez? Não. Então você está criando uma dependência de você. Não pode nem tirar férias, né? Porque se você tirar férias, já era. Às vezes o líder reclama, eu não consigo tirar férias, porque não está fazendo gestão. Porque se tivesse fazendo gestão, dá para tirar férias tranquilamente. Eu fui gestor por 7 anos e eu sempre tirei férias. Tirava 2 férias de 10, 15 dias por ano. Por quê? Porque eu sabia fazer gestão. Eu nasci sabendo? Não, aprendi a fazer. E hoje eu ensino outros líderes a fazer gestão. Uma outra consequência do líder que assume a tarefa e acha que gasta tempo demais para desenvolver um modelo de gestão e para treinar a sua equipe, é que a empresa não consegue crescer, né? A área não consegue crescer ou a empresa não consegue crescer. Por quê? Porque o tempo é limitado. Se você faz gestão, você pode ter 10 pessoas, 20, 30, 50 pessoas fazendo tarefas. Se você quiser fazer tudo sozinho, você é um só. Você vai morrer de trabalhar, vai trabalhar 12, 14, 16 horas por dia e a empresa não consegue crescer, porque você está emperrando tudo. Então, preste muito bem atenção para ver se isso está acontecendo na sua área ou na sua empresa. E, consequentemente, se você está fazendo a tarefa, não tem ninguém fazendo gestão. Então, de novo, a empresa está perdendo dinheiro, a sua área não está gerando o resultado que o seu chefe gostaria que tivesse, ou que o dono da empresa gostaria que tivesse. Agora, você pode evitar esses erros fazendo tudo o que eu já ensinei aqui nesse episódio do Daltoncast, que é implementar um modelo de gestão, treinar a sua equipe e aí começar a fazer gestão. Então agora é com você. Então sair do operacional e começar a fazer gestão agora só depende de você. Se você curtiu esse episódio, avalie aí no seu app, compartilha com seus amigos ou com sua equipe. E lembre-se que se você ficou com alguma dúvida ou se você precisa da minha ajuda para implementar um modelo de gestão ou para se desenvolver como líder, basta entrar em contato pelo e-mail contato@daltonribeiro.com.br ou pelo link que está na descrição deste episódio. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo episódio do Daltoncast, o podcast dos líderes que fazem a diferença.